Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Verdades do Fundo do Meu Peito, onde pessoas contam relatos que estavam no fundo do coração. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Sem saber, acabei em um relacionamento com minha mãe, que tinha me colocado para adoção. Isso foi há um bom tempo, anos atrás. Eu tinha 22 anos e agora em breve 30. Cresci em uma família amorosa e sempre soube que fui adotado, mas nunca me senti tratado de maneira diferente dos meus irmãos, então tive uma boa vida. Nunca me preocupei muito em não conhecer meus pais verdadeiros. A única coisa que meus pais adotivos só me contaram sobre meus pais foi o que eles souberam da agência de adoção, que minha mãe era uma adolescente muito jovem quando ela deu à luz e o meu pai era desconhecido, então eu simplesmente deixei por isso mesmo. Como eu não a conhecia e ela não tinha me contatado, não senti muita necessidade de conhecê-la, pois ela é uma completa estranha e eu estava feliz com minha família atual. Eu cresci, arrumei um emprego e me mudei sozinho. Comecei a namorar e ficar com pessoas. Bem naquela idade eu estava inicialmente mais interessado em ficar do que em namorar. Como um jovem recebendo correspondências em aplicativos de namoro e até ficando como na medida em que o encontro era bastante raro, mas tive alguns sucessos. O relacionamento que tive com aqueles com quem me encontrei durou apenas o dia, geralmente para no máximo 4 sessões de conexão, pois aparentemente a maioria também não. Estava procurando por nada sério e acho que eles rapidamente encontraram outras opções que queriam experimentar. Nunca me intrometi quando pararam de querer me ver. Mas uma garota era diferente, ela era 12 anos mais velha que eu, então originalmente eu só tinha interesse em ficar com ela. Mas como passamos um tempo juntos acabamos nos unindo e assim passando tempo juntos encontrando-se para outras coisas além de sexo, então decidimos namorar seriamente. Cerca de meio ano depois, no entanto, ela me sentou e disse que tinha algo a me dizer, algo que eu teria o direito de saber, mas foi difícil para ela porque era algo traumático. Ela abriu que teve um filho quando era jovem, seu irmão se forçou nela e ela engravidou. Porque foi descoberto muito tarde, ela não abortou e seus pais colocaram o bebê para adoção, pois financeiramente não podiam sustentar a criança no momento. Quando ouvi isso, fiquei um pouco preocupado, pois a idade de seu filho e a minha seria a mesma e estamos todos na mesma cidade, para não mencionar que eu e ela temos a mesma cor de olhos e cabelos. Embora ainda improvável, eu ainda queria ter certeza de que não era assim, então eu perguntei a ela se ela se lembrava quando era o aniversário de seu filho e se a agência de adoção que ela usou era desta cidade. Ela parecia um pouco confusa no início. Por que eu perguntei isso especificamente? Mas eu pude ver que ela rapidamente pegou como sua expressão facial de repente ficou bastante chocada. Ela disse o mesmo que o meu aniversário e então rapidamente perguntou se eu era adotado. Eu ainda não tinha dito a ela que eu mesmo fui adotado, já que eu tinha um relacionamento tão próximo com a minha família adotiva que eu praticamente era o filho real deles. Nunca me afastou realmente para dizer às pessoas que sou adotado. Eu respondi a ela que eu era e nós apenas nos sentamos em silêncio por um tempo. A partir daí, cessamos todo o contato íntimo caso o que temíamos fosse realmente verdade. Mais tarde fomos à agência de adoção para verificar se o que eles tinham em arquivo correspondia a nós como mãe e filho. O que aconteceu? Isso, é claro, quebrou completamente as coisas entre nós, e por um longo tempo mal conversamos. Eu até fui para a terapia por causa disso. Como eu descobri que não só era um produto de incesto, eu estava me envolvendo nele, além de que nós realmente estávamos muito apaixonados, então eu tive dificuldade em lidar com isso. Desde então eu me tornei um pouco alcoólatra. Eu e minha mãe ainda conversamos agora, mas é sempre muito estranho. Também decidimos não contar a ninguém, porque é realmente embaraçoso e perturbador, então tanto a família dela quanto a minha família adotiva nos conhecem como ex um do outro. Minha esposa se assumiu este mês e sinto que não posso ficar bravo. Minha esposa se assumiu. Ela achou apropriado fazê-lo em junho e tudo mais. O pai dela faleceu recentemente. Ele era notoriamente homofóbico, tanto que renegou o irmão de minha esposa por ser gay. Estamos juntos há 24 anos. Começamos a namorar aos 20 e nos casamos aos 25. Agora temos 44 e 43 anos. Tínhamos uma família. 3 filhos de 16 a 10 anos. Suas vidas estão prestes a ser dilaceradas por causa do divórcio. Como eu disse, começamos a namorar quando eu tinha 19 anos e ela 20. Dei a ela toda a minha juventude. Enquanto meus amigos estavam festejando com outras mulheres e chegando aos 20 anos, eu estava com minha namorada. Enquanto meus amigos finalmente conseguiram sair da faculdade e começaram a trabalhar e morar sozinhos com uma renda disponível, eu era casado. Quando meus amigos estavam no final dos 20 e início dos 30 anos, eu estava com minha esposa e nosso bebê.
Tudo isso valeu a pena, no entanto. Eu amava minha esposa e estava disposto a abrir mão dessas coisas para ficar com ela. O sacrifício valeu a pena. No entanto, ela não pensava assim. O que pensei ser em 2 décadas de felicidade foi uma agonia para ela, forçando-se a ficar bem com o sexo comigo. Só fizemos amor 1 ou 2 vezes a cada poucas semanas. Eu me enlouqueci tentando descobrir o que estava fazendo de errado. É que ela não me queria. Eu estou bravo. Estou furioso com ela e com ódio dela. Entendo que ela estava tão presa a essa mentira que era difícil encontrar uma saída. No entanto, ela ainda mentiu. Ela mentiu para mim por quase 1/4 de século. Construí minha vida com alguém que pensei que queria estar comigo em uma mentira que ela me contou. Eu dei mais da metade de toda a minha vida. Eu dei tudo e ela nem sequer o queria. E agora ela espera que eu entenda. Ela quer que eu apoie e não a veja como uma vilã nisso. Não posso. O que ela fez é vil. O que ela fez é pior do que traição. Isso é de partir o coração e não posso deixar de odiá-la. Mas eu não posso. Eu tenho que manter uma frente amorosa unificada para meus filhos. Para que eles ainda possam ver a mãe com amor e não como a vilã que ela foi para mim. Eu simplesmente odeio isso e ela. Eu me ofereci para deixar minha mãe morar comigo, exatamente nas mesmas condições em que morei com ela na adolescência. Eu não sei por que minha mãe, em nome de Deus, pensou que eu seria a pessoa para recorrer. Nós não nos damos bem. Fui morar com meu pai aos 16 anos porque ela me disse que me odiava e me expulsou de casa. Meu irmão mais velho, o filho de ouro, eu sei com certeza que tem um quarto de sobra onde ela poderia dormir agora que está perdendo a casa. A situação da minha mãe também é inteiramente culpa dela, o que torna isso ainda mais irritante. Ela e meu padrasto compraram uma casa de 7 quartos há 10 anos, logo depois que ela deixou seu emprego de 20 anos para trabalhar em uma startup idiota que faliu apenas 3 anos depois. Meu padrasto passou os últimos anos de sua miserável vida acamado porque ignorou todos os médicos que lhe disseram para parar de enfiar comida na boca a cada momento do dia. Então, ele morreu pesando quase 230 quilos e na miséria. A propósito, eu estava mais do que bem com isso. Bem, quando ele morreu no início deste ano, praticamente esgotou o que restava do dinheiro que minha mãe idiota tinha, e agora os bancos estão tomando a casa de volta. Então, ela aparece na minha porta por algum motivo. Depois de me maltratar desde que eu era criança e me ignorar a menos que ela quisesse algo desde que se casou com aquela baleia terrestre felizmente morta. Ela teve a coragem de pedir para morar comigo. É só eu e meu marido em nossa casa de 2 quartos com certeza, mas aquele quarto extra é o escritório dele. O porão é meu estúdio de arte e o sofá em frente à lareira é para nossos adoráveis gatos. Não há espaço para a bruxa perversa em nenhum lugar desta casa. Mas, eu sabia que essa oportunidade nunca mais viria. Então, eu disse a ela que ela poderia morar conosco, se, e somente se, decidisse seguir as regras da casa. 1. Todos os eletrônicos deveriam ser desligados às 6 horas da tarde. Se ela fosse pega com algum depois disso, eles seriam levados e vendidos na próxima venda de garagem. 2. A hora de dormir era às 7h30. Se eu a pegasse acordada, eu retiraria todas as suas roupas por uma semana. 3. Ela só pode tomar banho por 5 minutos, uma vez a cada 3 dias. 4. Todas as tarefas devem ser feitas assim que ela acorda. Se eu levantar da cama e elas não estiverem feitas, ela não receberá refeições durante o dia. 5. Ela deve certificar-se de que está alerta o tempo todo. Se eu e o meu marido precisarmos de algo, deve ser feito naquele momento, ou então ela perderá seus privilégios de cama durante a noite. 6. Ela ficará encarregada de cozinhar uma refeição por dia, que eu escolher. Se não for do meu agrado, ela não poderá se juntar a nós. Em vez disso, comerá a refeição congelada mais barata disponível. 7. Eu vou ler toda a correspondência, mensagens de texto e e-mails dela. Eu lhe darei apenas aqueles que eu considerar uma comunicação aceitável sob o meu teto. 8. O carro dela será meu carro de viagem pessoal. Ela também vai me levar para onde eu quiser. Ela ainda vai ter que pagar a gasolina. E por último, mas não menos importante. 9. Se em algum momento ela me desagradar, eu ligarei para o meu irmão para buscá-la em um posto de gasolina próximo. Eu escolherei o que ela vai levar em uma mochila rasgada antes de deixá-la lá sem olhar para trás. Ela me chamou de monstro, disse que essas condições eram desumanas e perguntou se eu era louca. Essas foram as condições exatas em que vivi durante anos quando era adolescente. As condições exatas com as quais ela me atormentou por anos, até que ela finalmente me deixou ir morar com o único pai que me amava. E essas seriam as condições sob as quais ela sofreria se ousasse me pedir para abrigar sua alma inútil e sugadora de alegria.
Não sei para onde ela foi depois que saiu furiosa da minha casa. Meu irmão me ligou e disse que eu tenho as maiores bolas da família pela façanha que fiz. Pelo que parece, porém, nenhum dos filhotes quer que a mãe viva com eles. Espero que ela encontre um bom banco de parque para ficar. Derramei propositalmente uma taça gigante de vinho na minha mãe no casamento do meu irmão. No mês passado, meu irmão se casou com a mulher com quem passou os últimos 7 anos de sua vida. Minha cunhada é uma mulher maravilhosa e estou mais do que feliz por eles dois. Bem, minha mãe, sendo o demônio venenoso que é, decidiu que um dos dias mais importantes na vida de seu filho mais velho deve ser de alguma forma sobre ela. Ela apareceu em um vestido de noiva branco extremamente frisado. Seu vestido era muito mais um vestido de noiva do que o das noivas daquele dia. Ela foi o assunto de todo o evento, por todas as razões erradas, devo dizer. Meu irmão nem sabia se ela apareceria depois de um colapso anterior, mas ele nem sabia o que fazer quando desceu o corredor e viu ela sentada na primeira fileira. Minha cunhada também parecia furiosa quando a viu. No almoço depois, as coisas só pioraram e eu sabia que minha mãe ia arruinar esse dia. Então, decidi fazer isso por todos. Nos serviram taças de vinho tinto no almoço e eu pedi para encher a minha até a borda. Fui até onde minha mãe estava sentada e tropecei, encharcando seu vestido branco perfeito. Eu quase me ajoelhei implorando desculpas e ela perdeu o almoço e grande parte da primeira metade da recepção dirigindo de volta para casa, viagem de 4 horas de ida e volta, para trocar para o vestido que meu irmão havia comprado originalmente para ela. Por sorte, ninguém se importou além da minha mãe. A madrinha até me mandou uma mensagem de texto logo depois da cena me dizendo que eu merecia um Oscar pela minha performance. Eu não planejava vir para a internet para me gabar de destruir um vestido de noiva e causar uma cena no casamento do meu irmão. Mas acabei de receber uma garrafa de vinho tinto da minha cunhada com um cartão dizendo: aproveite a melhor garrafa de vinho que pude encontrar, pelo melhor presente de casamento que você poderia ter nos dado. Eu contei para minha mãe que tenho ciúmes dos meus meio-irmãos e agora ela não para de chorar. Eu, homem de 16 anos, nasci de minha mãe quando ela tinha 15 anos e nunca conheci meu pai de verdade. Minha mãe não abandonou a escola nem nada e 1 ano depois que eu nasci, ela começou a namorar Jack e quando eles foram para a universidade, obviamente fiquei para trás com meus avós. Mamãe e Jack obtiveram bons diplomas, se casaram e se mudaram para uma cidade perto de Vancouver. Minha mãe sempre esteve na minha vida, ela ainda voltava para casa todo fim de semana só para me abraçar e sempre me dava esses apelidos, mas me chamar de seu cara especial seria seu favorito. Ela sempre trazia presentes e presentinhos para mim e passava todo o tempo brincando comigo. Foi ela quem pagou minhas aulas particulares e outras coisas depois da escola e tentava ir aos jogos e coisas assim. Jack nem sempre vinha com ela, mas era sempre divertido quando ele vinha. Ele já me levou para pescar com ele várias vezes e até acampamos por 2 semanas juntos uma vez, mas nunca mais porque odeio acampar. Mas quando eu tinha 10 anos, minha mãe e Jack tiveram uma filha e depois outra menina há 3 anos. Eu realmente não os conheço, especialmente porque minha mãe parou de vir tanto depois que eles nasceram. Não nos abraçamos mais, fizemos no meu aniversário, mas é isso, sem mais apelidos fofos para mim, exceto de cara especial. É como se todos tivessem sido transferidos para as filhas dela, sem mais presentes e a pior parte é que ela não vem mais aos meus jogos. Eu estava bem antes porque eles ainda tinham um quarto vago em casa e eu poderia ir para lá quando chegasse a hora da universidade. Ontem, minha mãe fez uma videochamada e ela fez o grande anúncio de que teria outro bebê e seria um menino e agora ela teria 2 caras especiais. Acho que ela viu como eu fiquei descontente, porque ela perguntou o que estava errado e eu não sei, só admiti o quanto estava com ciúmes de como as filhas dela recebiam tanta atenção e agora o filho dela iria recebê-la, e que nem haveria espaço para mim lá quando eu tivesse que ir para a universidade. E acho que o que eu disse a afetou porque ela começou a chorar e não parava e teve que desligar. Meus avós estão bravos porque eu a deixei chateada e acham que não os valorizo agora ou algo assim. Jack me ligou e está bravo porque minha mãe acha que agora é um erro ter outro filho e também bravo comigo porque ele perguntou por que eu pensaria que eles não teriam espaço para mim. Eu sinto que realmente errei ao contar isso a ela e aqui estou na escola, escrevendo sobre isso no Reddit porque não consigo parar de pensar nisso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!